Voltei. Caraca, esqueci totalmente do tempo. Fui falando. Vamos continuar, né? Agora vamos falar da lei da oferta e da procura. Basicamente, a lei da oferta e da procura diz o seguinte: quanto maior a procura de um produto, maior será seu preço. Muito parecido com o que vimos recentemente, não é? Quando falamos de inflação. Se houver abundância de determinada mercadoria, os preços diminuem. Se for uma coisa que todo mundo tem, que é fácil de encontrar, os preços diminuem, sacou? Quando é uma coisa com maior raridade, né, porém que há uma maior procura por esse produto, aí o preço aumenta. Ou seja, a lei da oferta e da procura diz o seguinte: tem muita procura, joga o preço para cima. Tem muita abundância, diminui o preço. Entenderam? Mais uma vez, tem muita procura, joga o preço para cima. Tem muita oferta, joga o preço para baixo. Sacaram? Só fazer esse esqueminha. Mais uma vez, tem muita procura por um produto específico? Tem, joga o preço para cima. Tem muita oferta de um produto em específico? Joga o preço para baixo. Sacou? Isso é a lei da oferta e da procura. Beleza? Acumulação de capital. O que é a acumulação de capital? De início, é a principal meta do sistema capitalista. É o principal ponto. Tem aqueles dois pilares, né? A acumulação talvez seja mais importante, né? Que é acumular dinheiro. Dinheiro é a mesma coisa que poder no sistema capitalista, né? Então, capital não é só dinheiro. É dinheiro, influência, enfim. Então, a acumulação de capital é o cerne, é o centro do capitalismo. É o que mais importa no sistema capitalista é a acumulação de capital. Tá bom, gente? E essa acumulação costuma ser desenvolvida por uma quantidade muito pequena da sociedade. 0,1% da sociedade brasileira são aqueles que mais acumulam capital, por exemplo. Mas, enfim, isso aí é uma outra aula também. A acumulação de capital, basicamente é isso. É a principal meta, é a meta mais importante do sistema capitalista. É você acumular dinheiro, é você acumular riquezas, é você acumular influência, é você acumular poder político. Tá bom? Isso é o centro, é o cerne do sistema capitalista. Show? Vamos continuar agora. Falamos de capitalismo, vamos falar um pouquinho de socialismo. O que é o socialismo? Esse sistema que as pessoas têm tanto medo. Obviamente, ele se opõe ao capitalismo. Ele é a contrapartida. O capitalismo que prega alguns pontos e o socialismo vem dizendo totalmente o contrário. Ele é o antagônico ao capitalismo. Tá bom? E no socialismo, o Estado detém a propriedade. Não existe propriedade privada. Não existe. Toda e qualquer propriedade é pública. No socialismo, se você está vivendo em uma propriedade, em um pedaço de terra, o Estado te cedeu essa terra. Na China, por exemplo, temos ali uma estrutura no campo em que o Estado cede a terra para um indivíduo por um tempo determinado. E aí ele vai lá e continua produzindo. Dependendo do que se desenvolver ali, aí ele fica mais tempo, até podendo ficar a vida inteira. Não tem essa lógica de passar de pai para filho. Não tem isso. Porque todo bem, todo bem não, mas toda propriedade, se você comprar é teu. Ninguém vai roubar da tua mão. Mas a propriedade, pedaço de terra, não existe propriedade privada. Toda propriedade é pública, é de todos e todas no socialismo, tá bom? Todas as instituições pertencem ao Estado, ou seja, as empresas são do Estado, os órgãos públicos, obviamente, são do Estado, tudo é do Estado. Não existe a livre iniciativa. Tranquilo? Você pode ali, fazer uma vendinha, tranquilão, mas você fazer uma empresa, você ser um player significativo no agronegócio, isso não pode. Não pode, porque tudo pertence ao Estado. E se você estiver gerenciando uma empresa,
gerenciando uma grande propriedade que faz parte do circuito econômico do agronegócio, o Estado permitiu que você estivesse ali. Você trabalha para o Estado, não é seu. Tranquilo? Não existe a lei da oferta e da procura. Não existe aquela lei que eu falei para vocês agora há pouco, não existe no sistema socialista. Por quê? Porque o Estado estabelece o preço, a distribuição e a quantidade de produção das mercadorias. A economia, o sistema econômico no sistema socialista é planificada. O que significa uma economia planificada? Basicamente o seguinte: o Estado controla todo o processo produtivo, desde o momento de retirada da matéria-prima, até o transporte, até a transformação, até o encaminhamento para o mercado consumidor. Tudo o Estado controla. Os preços são controlados pelo Estado. Então, se, por exemplo, algum produto, tomate, arroz, não sei, estiverem muito caros no mercado internacional, o Estado pode olhar e falar: não, peraí, vai ficar um preço baixo. Estados capitalistas também podem fazer isso, tá? Por vários mecanismos do capitalismo, tá? E continua sendo capitalismo. Mas no socialismo isso é uma base. O Estado sempre controla o preço dos produtos. E a economia sempre é planificada. E a sociedade, obviamente, é uma sociedade igualitária, que não acumula capital. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Acumular grana, acumular influência, acumular poder político, isso não existe no socialismo. Por quê? Porque a ideia é ser um sistema igualitário, todos tendo as mesmas coisas. Logo, não faz sentido algum você ir acumulando poder político. Isso não existe. Se o Estado controla tudo, você vai ter aquilo que todo mundo tem. Ponto final. Não tem um processo de acumulação de capital. Tá bom? No livro de vocês, depois do socialismo, ele trata do sistema misto e dá como exemplo a China, por exemplo. Eu não trouxe o sistema misto para essa aula de hoje pelo seguinte: não há um consenso na academia se a China, por exemplo, é capitalista, socialista de mercado, comunismo de Estado ou sistema misto. Ainda é algo muito em aberto. Então eu preferi não trazer, tá? Mas só pontuando algumas coisas aqui. A China, por exemplo. Na China é possível você desenvolver a acumulação de capital. Por quê? A economia chinesa, ela tem alguns pontos em específico em que é possibilitado que empresas se aloquem nessas cidades. E nessas cidades valem as leis capitalistas. Então existem alguns pequenos pontos na China que nós chamamos de ZEEs, zonas exportadoras especiais, que nessas zonas, nessas cidades, o que vale é a lei de mercado. Tá? Então são as leis capitalistas que valem ali. Então dentro da China, por mais que seja um Estado socialista, pelo menos no papel, existem ali, né, as possibilidades de você tentar acumular capital como você acumula no Estado capitalista. Tá bom? Por que eu não consigo dizer que a China é 100% capitalista ou socialista? Porque nesse mesmo país, para o interior, fora dessas zonas econômicas especiais, existe um país inteiro. As zonas econômicas especiais são algumas cidades que ficam ali no litoral oriental da China. Existe todo um país depois disso. E aí no restante do país, no campo, por exemplo, não existe propriedade privada. Toda propriedade é do Estado. Você só consegue comprar uma propriedade se for no espaço urbano. Mesmo assim, tem uma outra lógica que num país puramente capitalista. Né? Além disso, existem outras formas de produção na China. Existem algumas empresas, né, de pequenas cidades. Aí, gente, a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Qualquer pequena cidade na China tem milhões de pessoas. Né? Então, existem empresas na China
que são criadas pela população local, são geridas pela população local. A população local decide como os lucros serão utilizados, se vai aumentar salário, se não vai aumentar, se vai investir na educação local, se não vai, se vai fazer uma ponte, se não vai. E sobre essas empresas existe o Estado chinês, né? Então, assim, a China, ela é uma incógnita. Qual o sistema político vigente na China? Não sei. Precisamos estudar mais sobre isso. Rotular como capitalista é frágil, porque esse modo de produção que eu acabei de falar para vocês é tudo menos capitalista. Ao mesmo tempo, rotular de socialista apenas também pode ser fraco, porque você tem aí zonas econômicas especiais, zonas de exportação especiais, enfim, que basicamente ali se valem as leis do mercado. Como é que funciona isso? Sendo muito franco, não sei. E todo mundo que bate o martelo e fala que sabe, bom, acho que não estudou o suficiente, ou enfim, né? Então, como é algo em aberto nas universidades, mundo afora, eu preferi não trazer como algo fechado, sistema misto. Tudo bem? É uma particularidade, tá? Vamos continuar. Falar um pouquinho agora de economia e de sustentabilidade, tá bom? O primeiro ponto aqui é o consumismo. Basicamente, o que é o consumismo? É o consumo desnecessário apenas para satisfazer a necessidade individual de compra. Não entendi, professor. Um exemplo. A Apple lança um telefone novo de 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses lança-se um iPhone novo. E é muito comum lá nos Estados Unidos as pessoas comprarem de 6 em 6 meses um iPhone novo. Seja porque o preço é mais barato lá em dólar, ou porque existem grandes pacotes feitos pelas operadoras de telefonia móvel, né, que falam assim, você pega o iPhone novo e tem um plano X. Aí você contrata o plano X e aí ele abate consideravelmente, assim, mas é bem, bem forte mesmo o abatimento do preço do iPhone, tá? Então é muito mais fácil lá fora, focando nos Estados Unidos, de você comprar um iPhone. O que acontece? De um iPhone para o outro, não tem diferenças muito significativas não. Na verdade, a Apple é uma empresa que trabalha só com telefone topo de linha. Mesmo o iPhone SE deles tem um hardware de um topo de linha, processador de um topo de linha, câmera de um topo de linha, memória de um topo de linha. O que significa dizer isso? Que basicamente todos os telefones da Apple têm o melhor que um mundo móvel, mobile, pode oferecer. Você trocar de iPhone de 6 em 6 meses tem apenas uma única intenção, que é atender o seu ímpeto consumista. Ou seja, você não está trocando de iPhone por necessidade. Você usa o iPhone para trabalhar, para jogar, e aí o iPhone quebrou, está muito lento. Você não faz isso por necessidade. Você faz porque você quer o iPhone 12, que vai lançar daqui a pouco, inclusive. Você não troca de Apple Watch, por exemplo, porque o seu você está precisando. Você troca porque você quer um Apple Watch novo. Você não troca de Samsung J 20 milhões para um Samsung Galaxy S milhões porque você está precisando. Você troca porque você quer. Única e simplesmente porque você quer. Ponto final. Isso é consumir. Só que o que acontece? Quando você faz isso, isso gera uma maior extração de matérias-primas. Esse é um ponto muito importante, porque às vezes as pessoas esquecem que os produtos não aparecem na loja. Estalou o dedo, apareceu um telefone novo. Não. Tem todo um processo produtivo. Você tem que extrair a matéria-prima, você tem que transformar a matéria-prima, você tem que transportar, você tem que fazer um produto, você tem que ter um projeto, tem que ter pesquisa, tem que ter mão de obra qualificada, mão de obra empregada. Tem vários pontos. E quanto mais você compra um produto, mais a empresa vai querer produzir para você mais produtos. Por quê? Porque ela quer ter o lucro. Só que a gente vive em um planeta.
E até onde eu sei, nós não conhecemos um outro planeta habitável e não temos tecnologia para levar a gente até um outro planeta habitável. O que quer dizer que essa lógica tende a um fim em algum momento. E não tende a um fim muito bonito, como a gente tem visto, né? Quanto mais você consome, mais extração de matéria-prima você promove. Professor, não é você, é a empresa. Só que quanto mais você quer trocar de iPhone constantemente, ou de Galaxy constantemente, mais é estimulado. E aí eu falo você, é o mercado de maneira geral, tá? Não é você em específico, é o mercado, são as pessoas de maneira geral. Mais elas estimulam a retirada das matérias-primas, que não necessariamente são feitas da maneira legal, da maneira mais ecológica possível, né? Mais retiramos essas matérias-primas para fazer novos produtos. E mais o aquecimento global é retroalimentado, e mais a mudança climática avança, e mais a gente tende ao fim do nosso planeta. Tudo bem? Esse é o efeito contrário do consumismo. Basicamente, o consumo do planeta inteiro. Tá bom? Obviamente, tem esse ponto também, né? Quanto mais a gente retira matéria-prima, quanto mais a gente produz, mais resíduos nós geramos. Como assim, professor? Pelo seguinte, toda fábrica emite gás estufa, porque ela queima combustível fóssil para desenvolver energia. Ou seja, quanto mais fábricas, mais emissão de gases estufa, mais prejudicamos a natureza, mais prejudicamos o nosso planeta e mais nos prejudicamos. Ou seja, quanto mais consumismo, mais retirada de matéria-prima e mais emissão de gás poluente para a atmosfera. Ponto final. Não tem mistério, não tem mágica. É isso que acontece. E quanto mais o tempo passa, mais nós sentimos os impactos disso. Tem até alguns esqueminhas que falam, né, que se todo o planeta adotasse o perfil de consumo dos norte-americanos, precisaríamos de pelo menos uns 3 planetas Terra, se não me engano. Complicado, né? E, obviamente, os produtos vão ficando cada vez mais obsoletos e menos aptos ao uso. Mesmo aptos ao uso. Ou seja, voltamos ao iPhone. O iPhone 11 Plus Mega Blaster de 2019, em 2020 vai se tornar obsoleto, porque lançou o iPhone 12. E o iPhone 12, daqui a 6 meses, vai se tornar obsoleto, porque lançou o iPhone 12 Mega Blaster Power 2.0. Percebem que vão ramificando cada vez mais o nome dos produtos? Por que isso acontece? Para fazer com que as pessoas consumam cada vez mais. Se eu tenho, sei lá, o Galaxy A71, e aí ano que vem lança o Galaxy A72, eu quero o Galaxy A72. Então vou comprar o Galaxy A72. Se eu tenho um iPhone 10 e aí lança o iPhone 11, eu vou querer o iPhone 11. E por aí vai. Tudo bem? Então os produtos, mesmo estando completamente aptos ao uso de qualquer pessoa, eles são rapidamente tornados como obsoletos por conta desse sistema em que nós vivemos. Tá bom? E tem um ponto também muito importante que não tem como não falar, que é a obsolescência programada. Por exemplo, toda bateria de telefone tem um tempo mais ou menos estabelecido como tempo de vida, que são 2 anos. Depois de 2 anos, a bateria começa a ficar meio ruinzinha. Ela não está viciada. Hoje em dia, nós já temos tecnologia suficiente para nenhuma bateria ficar viciada. A bateria, inclusive, é de lítio por conta disso. Você pode carregar quantas vezes você quiser, não vai viciar. Esse negócio de bateria viciada acabou lá na década de 90, início do século 21. Tá bom? Isso não acontece mais. O que acontece é que a bateria tem um prazo de vida estabelecido de fábrica.
gira em torno de 2 anos. Ou seja, ela é construída em ciclos. E aí você carrega de 0 a 100% um ciclo, 0 a 100% outro ciclo e por aí vai. A partir do momento que ela chega num número X de ciclos, ela começa a não funcionar muito bem. E aí o mais legal seria, por exemplo, chegou em um momento que a bateria está ruim, o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma outra bateria. Mas aí você não pode mais, porque hoje em dia as baterias são coladas no telefone e você não consegue abrir a traseira. A não ser que você pegue uma chave de fenda, tire todos os parafusinhos ali, tire a capa, pegue a bateria e coloque outra. Mesmo assim, se você fizer isso, tem muitas chances do seu telefone não passar a não funcionar tão bem como ele funcionava antes. Ou seja, o aparelho já sai de fábrica com tempo de vida estabelecido. Isso é obsolescência programada. Ou, como a Apple adora fazer, você pode criar uma atualização para o seu sistema, e a partir do momento que você atualiza, achando que vai ter acesso a novos recursos, a melhorias no sistema, ele deixa o seu telefone mais pesado. O telefone fica mais lerdo, começa a bugar, tudo mais. Tudo por conta de uma atualização soltada pela própria empresa. Por que ela faz isso? Porque quando você está com um iPhone 6S, por exemplo, que até hoje é um bom telefone, você atualiza para o iPhone, sei lá, 20 mil, para o iOS 20 mil, o teu telefone, por conta da idade, começa a apresentar lentidão e tudo mais, e você fala, está na hora de trocar o meu telefone. Isso é obsolescência programada. Te fazendo cada vez mais consumir, por mais que isso leve o planeta à exaustão. Como é comprovado em dezenas de pesquisas científicas. Não sou eu que estou falando, é a comunidade científica mundial que está falando. Tudo bem? Quando que tudo isso começou? Com a Revolução Industrial. Por quê? Porque com a indústria, a produção de bens de consumo foi intensificada. Então aquela produção que era muito menor, produtos aqui pontuais, tornou numa escala industrial gigantesca. Então isso estimulou o quê? O consumismo. A partir da Revolução Industrial, a gente começa a perceber, por conta dessa maior quantidade de produtos gerados, o desenvolvimento do consumismo. Beleza? Tem um outro ponto também aqui, que é a crise estadunidense no pós-guerra, em meados do século XX. Por quê? Porque era um cenário de pós-guerra, era um cenário de terra arrasada. A economia estava totalmente voltada para a guerra e agora a gente quer voltar a desenvolver a nossa economia interna, nosso mercado interno, enfim. A gente precisa das pessoas para a economia girar e para a gente voltar a apresentar margens de lucro significativas. Então o que o governo americano começou a falar? Começou a falar que o consumo desenfreado era um incentivo à economia nacional. E com as pessoas consumindo, a economia gira. Então, a crise estadunidense no pós-guerra foi fundamental para o governo olhar para o mercado interno e falar, precisamos que as pessoas comprem, porque isso estimula as indústrias, isso estimula o setor primário, estimula o setor terciário, e todo o conjunto passa a funcionar melhor. Então houve um incentivo ao consumo para que tudo começasse a se desenvolver melhor nesse sentido no pós-guerra. E obviamente para isso foi necessário estimular o consumismo. E qual que é a influência da mídia nisso? Basicamente a mídia tem um monte de propagandas. E a partir dessas propagandas você olha e fala, nossa, eu quero muito um PlayStation 5. Eu quero o PlayStation 5, tá? Eu quero pra caramba o PlayStation 5. E conforme a mídia for me dando cada vez mais propagandas do PlayStation 5, eu vou ficando com mais e mais vontade de comprar. Aí a Sony faz um evento e aí alguns youtubers de jogo, de videogame, acompanham esse evento da Sony. E aí eu vejo todos os jogos exclusivos que vão ser lançados pela Sony. E eu falo, caramba, eu quero muito comprar o PlayStation 5. Basicamente o consumismo, o ímpeto consumista, a vontade de comprar, hoje em dia nós chamamos de hype.
Eu tô muito hypado pelo PlayStation 5. Eu tô muito hypado pelo iPhone 12. E quem fez você ficar hypado? Foi a televisão, foi a revista, foi o YouTube, que cada vez mais pega esse lugar que lá atrás quem ocupava essa posição era a televisão. Hoje em dia é o YouTube, com propagandas que são feitas. Então a mídia, e aí não só YouTube, televisão, mas também filmes, séries, e a gente vai ver ali um padrão de comportamento, um padrão de consumo. Eu quero o carro X, eu quero o carro daquela atriz, eu quero o carro do Homem de Ferro, eu quero. Entenderam? E a partir disso, você tem a vontade que não é sua natural. Foi implantado em você por meio dos veículos de comunicação de comprar o produto. E assim, o ciclo do consumismo vai sendo retroalimentado. Beleza, gente? É basicamente isso. 26 minutos já. É isso, gente. Essa foi a nossa aula de hoje. Com isso, nós fechamos o conteúdo para a nossa V2 do segundo semestre, tá bom? E basicamente isso. Beijo. Tô morrendo de saudade da sala de aula de vocês. E é isso. Fiquem bem, cuidem dos seus, tenham responsabilidades, fiquem em casa. Pode parecer que já acabou, mas não, ainda estamos de quarentena. Tá bom? É isso. Beijo. Fui. Qualquer coisa me procurem com dúvidas, estamos juntos. Valeu!